Da nação brasileira, a gente não desiste nunca, vamos embora. Vai melhorar, nosso público. Entendeu? Pô, pentei o cabelo, o pessoal não vai ver o cabelo penteado, cara. Pentei até de branco, meio de branco. Sacanagem. Pois não é, cara, não, mas vai voltando aos poucos, não é possível. Entendeu? Vamos começando aqui, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Aí teu início ali no Flamengo começou ali. O Flamengo foi na tua cidade, te viu, aí daí em diante você começou. Isso, cheguei em 86, já cheguei ganhando tudo, né? Fui bicampeão infantil, bicampeão juvenil. Também com esse timezinho que eu citei para você há pouco era fácil, né? Jogar nesse time, qualquer um, né? E a felicidade, uma coisa muito curiosa, é que o treinador do Flamengo, infantil, juvenil, de júnior, categoria de base, era o mesmo treinador da seleção brasileira, né? Então tem aquele que o treinador, cada treinador tem seu goleiro de confiança. Então, todas as seleções também tive o privilégio de defender a amarelinha. Então, fomos campeão sul-americano, fomos vice-campeão em Portugal em 91, com um timaço lá, perdemos para Portugal nos pênaltis, né? Fomos roubados, que se tivesse VAR naquela época, a gente tinha sido campeão mundial, mas não tinha VAR, anularam um gol nosso legítimo, perdemos nos pênaltis, daí retornei. Tinha o timaço, Elber centroavante, Roberto Carlos lateral esquerdo, timaço de Jair no meio de campo, era o timaço, cara, Paulo Nunes, e fomos garfados, mas desde Portugal não tem jeito. E voltando da seleção, eu tive a felicidade, João, pouca gente sabe disso, pouca gente se lembra, que voltando, o Ernesto Paulo, que era o treinador da seleção, ele substituiu o Falcão no amistoso da seleção profissional lá em País de Gales, e eu fui convocado para a seleção profissional, fui reserva de Tafarel. Eu brinco, né? Falo que se tivesse essas redes sociais que existem hoje, rapaz, imagina, eu dividi o quarto com meu ídolo, que meu ídolo sempre foi o Tafarel. Eu ia tirar foto a noite toda, ia fazer vídeo, ia fazer gravação. Pena que não tinha essas redes sociais, não tinha celulares hoje, que nós temos, que de vez em quando funciona. Hoje está de sacanagem com a gente, mas de vez em quando funciona. Eu ia tirar som, ia tirar selfie a noite toda com o Tafarel, cara, só para poder postar. O ídolo da gente é tudo, né? No futebol, a tecnologia de hoje, se tivesse naquele tempo, era muito diferente, cara. Muito diferente para vocês que foram atletas naquele tempo. Não tenho dúvidas disso. É verdade, cara. E mudar muito na carreira de vocês, entendeu? Aí, cara, aí no Flamengo você foi campeão carioca, né? 2096, pelo que eu vi. Isso, eu tava na reserva. Eu subi profissional em 91, né? Assim que eu voltei do Mundial de Júnior. Aí aquela campeonato brasileiro, que é inesquecível, meu primeiro ano como profissional, eu estava na reserva contra o Botafogo no primeiro jogo, que infelizmente, né, fatalizou algumas pessoas, né, que caiu a arquibancada. A gente ficou até na dúvida se ia ter ou não, ia continuar ou não o jogo, mas tinha muita gente, o pessoal tirado do Maracanã, mais de 100 mil pessoas no Maracanã, e o terceiro gol de falta do Júnior, que eu não esqueço nunca, né, cara, que veio comemorando, que para mim o título do Flamengo se sagrou ali, né, cara, naquele gol de falta do terceiro gol do Júnior, aos 25 minutos do primeiro tempo. E em 95, não lembra daquele gol de barriga do Renato, porque não foi gol de barriga do Renato, na súmula tá gol do Ailton. Então, para mim, foi gol do Ailton até hoje. Perdemos o título em 95, eu como titular também. Em 96, nós fomos campeões invicto. Eu fui goleiro menos vazado da competição, ao lado do Carlos Germano. E ali começou minha carreira como profissional de futebol mesmo, assumindo uma camisa pesadíssima, né, como goleiro titular do Flamengo, 95, 96. E depois fui para o Tricolor Paulista, 97. Saí até... mais ou menos brigado do Flamengo, né? Porque o Zé Carlos, que estava na minha reserva, o saudoso Zé Carlos, né? O Júnior era o nosso treinador e colocou ele como titular. E eu, na época, moleque novo, eu não faria isso hoje, mas moleque novo, eu com tesão danado, querendo jogar de qualquer jeito. Aí tive mais ou menos uma briga com o Júnior, comentarista. Aí depois o Paulo Angione me chamou, falou: Roger, você é o goleiro do Flamengo, cara, você é cria do Flamengo e você não pode sair daqui, e vou te emprestar 6 meses para São Paulo para você esfriar a cabeça, o contrato do Zé Carlos já vai ter acabado e você volta para cá. E vou te falar, João, quando eu cheguei no São Paulo, cara, o Rogério jogava até de muleta, né, cara? O Rogério não dava brecha de jeito nenhum. E eu tava 6 meses na reserva do São Paulo, acabando meu contrato, e eu falei: caramba, cara, não é possível que esse Rogério, cara, não vai me dar brecha. E jogando a Copa dos Campeões em Mato Grosso, o Rogério operou o menisco,
e foi minha estreia no São Paulo. Já faltando 20 dias para encerrar meu contrato de empréstimo com o São Paulo, eu joguei essa estreia Copa dos Campeões contra aquele time também do Santos, que era um timaço na época, que o Vanderlei era treinador, que era o Marcelinho Carioca, Edmundo, Carlos Germano já estava nessa época no Santos, Viola, e ganhamos o jogo de 1-0. E eu lembro como se fosse hoje, cara. Arrebentei no jogo, Dario Pereira, né? Nosso grande treinador Dario Pereira, uruguaio. Era o nosso treinador, ganhamos o jogo de 1-0 e chegou no vestiário, Dario Pereira, olha, deposita o dinheiro na conta do Flamengo amanhã que eu quero o Roger aqui em definitivo. E foi aí minha história começou aí, em julho de 97 com a camisa tricolor, né, cara? Isso, 97 a 2005. 2001 tu foi campeão do Rio São Paulo, né? Com o São Paulo, claro, outros títulos, mas esse título foi onde você teve partida titular, jogou ao lado ali do começo da carreira do Kaká, né? Também foi uma... Exatamente, estreia do Kaká. Isso. Exatamente. Você... Para mim, João, vou te falar uma coisa que esse título me marcou muito, cara. Por quê? Porque em 99 eu tive aquele problema, né, que foi exclusivamente o Carpegiani, a questão da revista da G Magazine, né? Que isso. Eu achei que não fosse dar essa repercussão toda, até porque o Vampetto já tinha feito, o Dinei já tinha feito, e todo mundo já sabia, a diretoria de São Paulo já sabia que eu estava em negociação com a revista, e o Carpegiani foi... pouca gente sabe disso, mas foi um mal entendido danado, porque na realidade a gente estava te contar o que aconteceu, cara. A gente estava na concentração para o jogo no Morumbi de noite, e o Carpegiani me chamou. Falou, Roger, tem como a gente tentar adiar essa revista, em vez de sair em setembro, ela sair em janeiro, que eu assinei um pré-contrato com o Flamengo, em janeiro eu vou pro Flamengo, e eu queria só não estar aqui quando essa revista fosse pra banca e tal. E eu falei com ele, Carpegiani, eu acho que não vai ter problema nenhum, deixa eu ligar pro diretor da revista, que as fotos já foram feitas, o contrato assinado, não depende mais de mim. Vamos ver se o diretor da revista consegue adiar essa publicação das fotos. E foi feito. Eu liguei pro diretor, o diretor falou, Roger, não depende de mim, mas não tem problema nenhum. A gente só vai antecipando as fotos, a de dezembro para setembro, a de janeiro para dezembro, e a tua a gente joga para janeiro. E eu falei, então tô tranquilo. Aí o Carpegiani se precipitou, em vez dele esperar uma resposta definitiva da revista, não. Acabou o jogo no Morumbi, ele foi para a coletiva de imprensa, né? E na coletiva de imprensa ele falou, olha, conversei com o Roger, falei com ele que se as fotos forem se a revista for para a banca, ele não joga mais no São Paulo. Aí tudo que a revista queria era essa polêmica, né, cara? Eu cheguei em casa, tinha mais de 10 jornalistas. Você viu a entrevista com o Carpegiani? Carpegiani falou, você não joga mais no São Paulo, pô, e aí, como é que vai ser? E eu falei, caramba, no dia seguinte acordei cedinho, fui direto pro CT do São Paulo, na Barra Funda, esperei o Carpegiani chegar. O Carpegiani chegou, falei, professor, cara, o que eu vou fazer agora, cara? O dono da revista falou que não tem jeito, que agora que mais é polêmica mesmo, que vende mais revista, e não tem como eles adiarem isso aí, como é que vai fazer? E ele, Roger, mas eu já dei a palavra na coletiva de imprensa que você não jogaria mais no São Paulo se a revista fosse para a banca. E isso, uma polêmica danada, e a diretoria de São Paulo falou, olha, Roger, o São Paulo não tem nada a ver com isso, não tem nada no contrato que impeça você fazer essas fotos, uma coisa pessoal sua, e você continua sendo jogador de São Paulo. Agora o treinador tem a opção de querer ou não contar com o jogador. E dito feito, para amenizar a situação, para não ter mais polêmica, porque ali minha cabeça ficou a 1000 por hora, né? Eu que nunca tive um problema de disciplina na minha carreira, nunca tive problema de nada. Carpegiani me fez uma proposta que eu não aceitei, de eu treinar separado um mês, para depois eu me reintegrar ao elenco. Eu falei com ele, olha, não vou aceitar, porque eu não fiz nada errado, a diretoria de São Paulo não foi contra essa minha foto, então eu não vou treinar separado, porque eu não cometi nenhuma disciplina, pô. Eu acho, para mim, ao meu modo de ver, eu já tinha mais de 15 anos de carreira, eu falei, Carpegiani, a partir do momento que eu aceito treinar em separado, vai parecer que eu cometi alguma indisciplina, alguma coisa que eu não fiz, pô. Eu fiz uma coisa que dizia respeito à minha vida pessoal. E aquela polêmica continuava, aquilo crescendo cada vez mais, e eu resolvi ir para o Vitória da Bahia, 99, emprestado, para disputar o finalzinho do Campeonato Brasileiro, para ver se, igual que falam, né?
colocar um balde de água fria ali, jogar um balde de água fria, tentar as coisas encaixarem. E foi dito e feito. Fui Vitória da Bahia. Em 2000, eu disputei o Campeonato Brasileiro da Série A pela Portuguesa. Fiz um excelente campeonato. Ganhamos do Flamengo no Canindé de 2-1. A Portuguesa fez um excelente campeonato, vai permanecer na Série A. E foi, voltando à tua pergunta de 2001, porque eu contei isso tudo para dizer da importância desse título. Em janeiro de 2001, eu voltei para o São Paulo, que para mim era questão de honra voltar a vestir a camisa tricolor, depois de ter saído dessa polêmica, dessa confusão toda que aconteceu, e eu voltar em 2001 e logo ser campeão do Rio-São Paulo, com a estreia do Kaká, com a final do Morumbi lotado, com mais de 70 mil pessoas no Morumbi. Então esse título para mim, não só pela estreia do Kaká e eu ser titular jogando pelo São Paulo, mais do que isso foi por eu ter voltado para o São Paulo depois dessa polêmica que teve em 99, né, cara? Sim. Pois é, eu estava acompanhando 2001, foi um título bem marcante. Inclusive, cara, ó, foi o primeiro quadro que eu ganhei, ó, 2001, eu tenho aqui, ó, tem você bem aqui, ó. Caraca, entendeu? Que legal, isso aí eu não tenho, você ia mandar para mim, que isso aí eu não tenho aqui em casa não, na galeria não, hein? Foi o primeiro que minha mãe me deu de presente, cara, entendeu? Do São Paulo. Que legal, né? Cara. Que legal, cara, pô. Faz tempo. Doido. Eu tava até de cabelo preto, né? Sim, tá. Sim. Cara, aí em 2001 começou a saga. 2003, Roger, eu queria perguntar de ti, porque, cara, na Sul-Americana teve um jogo, que confusão, cara, contra o River. E eu digo uma coisa, a Argentina a gente tem que cobrir na peia mesmo, entendeu? Não tem negócio de alisar argentino, não. Rapaz, minha esposa tá querendo essa... Então, minha esposa tá querendo ela já procurou aqui, não achei em lugar nenhum, cara, essa voadora. Tem sim, eu vi no YouTube hoje. Entendeu? Cara, tu deu tu foi acima dos caras, mano, Luiz Fabiano. Mas vou te contar uma coisa que eu não contei em live nenhuma até agora, hein? Eu vou falar uma coisa pra você. Primeira vez que eu conto isso. Ficou bonita a voadora que eu dei, mas depois, se você olhar a sequência do lance, o goleiro reserva quase me acertou um direto no queixo, cara, que passou raspando, que se ele me acerta ali, eu tava caindo até hoje, João. Eu vi. Inclusive tem o lance de igual, nós estávamos vendo hoje, eu e os colegas meus do trabalho, o Luiz Fabiano começou a confusão, aí vocês flecharam em cima ali e começou. Papai, tu deu uma voadora, o cara veio, que se pega, o cara morre. E outra coisa, na outra semana teve jogo de volta, né? E o medo e depois daquela voadora, eu tava doido pro juiz ter me expulsado ali, que eu ia cumprir suspensão. Eu ia cumprir suspensão, não ia no jogo de volta. Mas o juiz não me expulsou e eu tive que voltar. Os caras me jurando de morte, rapaz. Os caras, vou pegar aquele goleiro me deixou marcado na barriga, tô com a trava dele da chuteira até hoje. E eu fui pra lá, vou falar uma coisa com você. Live essa hora, pode falar, né? Eu fui com um cagaço danado pra lá, ó. Vou te falar uma coisa. Puta que pariu. Tá doido? Cara, assim, aquele jogo do Morumbi, eu tava em casa, assistindo em casa ali, moleque ainda. Mas, pô, eu chorei muito também, pô. Que isso? Tá perdendo os pênaltis. O River, é sério. Aí começou aquela confusão, acabou em nada, que acabou o São Paulo sendo eliminado nos pênaltis. Foi uma pena mesmo. Fora isso, e fora isso, os caras são chatos, né, cara? Eles, pode ser fora de casa, pode ser em casa, os caras são chatos demais, cara. Mas eles, uma coisa pra você, ó, bem sincero, eles são freguês nossos, sempre foi freguês de São Paulo. O River sempre foi freguês de São Paulo. Isso eu não posso dizer, eu posso discordar de vocês. Daí eu vi na pele. Só ganharam garfado. Mas só ganharam garfado. Que em 97 nós disputamos a Supercopa lá contra o River Plate Monumental. Eu fui goleiro titular também. É um jogo marcante na minha carreira, que foi o primeiro ano meu no São Paulo. E eu peguei um pênalti do Francescoli também no primeiro tempo, que o Francesco, depois do jogo, saiu abraçado comigo e falou: ó, você foi o segundo goleiro na minha carreira a pegar um pênalti meu, cara. E foi ali a despedida do Francesco, cara. Então isso me marcou muito também, cara. Isso. E assim, Roger, como é que, por exemplo, terminava o jogo nos vestiários? Como era ali depois do jogo? Os caras próximos ali, a resenha depois assim, não briga dessa. Ó, vou te falar uma coisa, a gente ficava o problema maior que, foi que eu cheguei pro Luiz Fabiano e falei com ele, filha. Falei, ó, você foi expulso,
você vai ficar aqui, né? Agora você começou a confusão, começou a briga, e nós vamos lá apanhar por causa de você. Os caras estão jurando, a gente mosca. Aí, bom, nós falamos pra diretoria, tem que levar ele também, cara, e deixar ele na arquibancada no meio lá dos caras, dos torcedores, pô. Não, foi muita pancadaria, mas assim, acontece. O Luiz, naquele tempo, cara, o Luiz, ele era referência também no São Paulo, né? Ele jogava muito. Não, eu vou te falar, eu fiz uma live semana passada e me colocaram nessa situação, né? Falaram assim, Roger, qual o melhor centroavante que você jogou? Aí eu falei, pô, vocês estão de brincadeira comigo, né? No Flamengo eu peguei aquele ataque do sonho, na época com o Romário, Sávio e Edmundo. Aí depois peguei o Adriano chegando profissional no Flamengo. Aí peguei o Dodô e o França no São Paulo. Depois veio o Luiz Fabiano. Tá doido, pô. França jogava demais também. Dodô jogava muito. Pô, tá doido. Mas só que eu vou te falar, como eu tive que responder, né? Porque eu não fugi de pergunta, foi pra mim. Para mim, a pena maior foi a contusão, né? Porque o Luiz Fabiano sofreu muito por causa de contusões. Para mim foi um dos centroavantes mais completos que eu vi jogar, cara. Porque ele chutava de direita, chutava de esquerda, era forte, tinha arrancada, sabe? Pô, cabeceava pra caramba, tinha impulsão, tinha força física, protegia demais. Então, para mim, vou colocar na lista de um dos melhores, tá? Entre os 2, 3 melhores do Brasil que eu vi até hoje jogar, para mim o Luiz Fabiano foi um dos melhores, cara. Pena que teve sucessivas contusões, né? Não, o Luiz com certeza representa o nosso tricolor sempre, o que ele fez pelo São Paulo, isso ninguém vai apagar, isso pode ter certeza disso. Mas, Roger, vamos lá, continuando. Copa Libertadores 2004, eliminação para o Once Caldas. Dali em diante começou a montagem de um grupo que ia conquistar o mundo, conquistar tudo. 2004, jogo contra o Once Caldas, cara. A gente levar um gol impedido no finalzinho ali contra o Once Caldas. Você que estava no banco, acho que vocês viram lá, você viu aquilo ali. Pô, tá doido. Aquilo dali foi, além de ter sido, porque eu vou falar uma coisa pra você, João. Eu joguei, igual que eu sempre falo, eu tive o privilégio de jogar em 4 clubes gigantescos no cenário nacional, né? Sim, joguei no Flamengo, joguei no São Paulo, joguei no Santos do Pelé, depois joguei no Botafogo, Botafogo do Garrincha. O Botafogo é um gigante que a gente torce para se reestruturar novamente, né? Mas eu vou falar uma coisa, cara. Eu nunca vi viver a Libertadores, viver Mundial como São Paulo vive, cara. São Paulo é diferente de qualquer clube. Eu disputei Libertadores pelo Flamengo, disputei Libertadores pelo Santos, disputei Libertadores pelo São Paulo. A torcida é diferente. Então, ali em 2004, a gente viu o sofrimento da torcida, cara. A gente viu exatamente o que você falou. A gente viu o anseio da torcida em conquistar a Libertadores novamente. A gente teve a frustração de sofrer esse gol impedido. Então, isso pra gente foi uma decepção muito grande. Chegar até na final ali e saber que o São Paulo tinha muito mais tradição, muito mais camisa, muito mais força do que o Once Caldas, perder para eles. Então, aquilo dali, nós jogadores, cara, falou assim, agora é questão de honra a gente conseguir vencer a Libertadores, cara. Então aquilo serviu muito de incentivo, serviu muito de energia, de gasolina, para que a gente pudesse, em 2005, voltar a ser campeão, conquistar novamente a América e ser campeão mundial. Não tenha dúvida que 2004 serviu muito pra gente para isso, cara. Não, 2004, 10 horas da... Era no horário que passava pra gente aqui, né? 10 horas da noite, mais ou menos assim. Cara, sinceramente, outro jogo que eu chorei, o moleque, mas eu chorei tanto, porque eu vi aquele goleiro tirando o ano do São Paulo, entendeu? Do Once Caldas, a gente ser eliminado do jeito que foi. E ali, dentro do vestiário, como foi, assim, depois pós-jogo da eliminação dessa? Acho que é dolorido, né, para vocês, jogadores? Olha, na realidade, cara, assim, você procura falar o menos possível. Que sai todo mundo, porque não é só, igual você acabou de falar, não é só aquele jogo. É o tempo que você ficou concentrado longe da tua família, os tempos de jogar com dor. Muitas vezes o jogador vai para o campo com a dor no joelho, com uma dor, igual que o Vanderlei fala, atleta de alto nível, atleta de São Paulo, de Corinthians, de Flamengo, ele está sempre no limite. Limite de dor, limite de cansaço, limite de... Então, não se resume só naquele jogo. O sofrimento daquele jogo. Mas você, caramba, quantas vezes eu fiquei longe da minha família, quantas vezes nós pegamos avião,
que pô, pegamos turbulência em avião para ir jogar na Bolívia, na altitude, sofremos isso, sofremos aquilo. Sim, sim. Então aquilo tudo, passa um filme na tua cabeça que você lembra daquilo tudo e fala, caramba, cara, a gente não merecia ter perdido, cara. A gente sofreu tanto, a gente jogou tanto, a gente ficou tão longe dos nossos familiares. Pô, cara, a gente não merecia. Então a gente, juro pra você, eu fui dormir aquele dia umas 6 horas da manhã, cara. Porque o jogo não saía da mente, cara. O jogo ficava na mente. Eu tive que tomar umazinha, né, pra dar uma aliviada. Mesmo assim, não foi só umazinha, não, cara. Foram muitazinha, porque pra dormir não foi fácil, não, cara. Eu dei uma de Aloysio Chulapa. Eu dei uma de Aloysio Chulapa. Tomei vários Danones, cara. Chulapa, é foda. Aí, em 2005, cara, a gente começou a trajetória para o título da Libertadores, né? Aí, no caso, a campanha do São Paulo foi fantástica em 2005. O São Paulo começou a encantar desde a fase de grupo. Mas aí ali no mata-mata começou. O Palmeiras foi um jogo difícil, né? Jogo muito difícil contra o Palmeiras. E dali em diante, assim, quando eliminou o Palmeiras, a gente já tinha uma certeza que a gente poderia chegar longe, entendeu? Aí a final, já pulando para a final, que é o jogo que a gente viu o Atlético Paranaense. Primeiro jogo bem complicado, mas no segundo a gente fez o que fez, e aquela festa linda de Morumbi. Você tá lá, você tá na história, cara. Você tá na história, tá lá. Ninguém vai apagar. Não sei se dá pra ver aí, porque a imagem não tá muito boa, né? Não, mas tô vendo sim. Taça Libertadores, medalha. Caramba. Medalha e a camisa da final. Sim. Número 13. Então, e uma coisa interessante, cara, essa camisa tem história. Porque o Falcão sempre jogou, o São Paulo sempre teve a 1, a 2, a 22 era de goleiro. Quando o Falcão, do futsal, querido Falcão, chegou no São Paulo, o Falcão me chamou, e isso é muito legal, esse respeito dele. Falou, Roger, eu sempre joguei com a 12, cara. Eu, desde o começo da minha carreira, sempre usei o número 12. Você cede o número 12 pra mim, cara? Eu falei, Falcão, lógico, cara, eu vou ceder, e pela primeira vez um goleiro do São Paulo, reserva do São Paulo, vai ter a 13, o número 13 como goleiro. Então ficou marcado, porque eu peguei a 13, que hoje já voltou ao normal, o goleiro do São Paulo vestia 12, então eu fui o único goleiro campeão da Libertadores com a 13, tá vendo, pô? Então a história dessa camisa. De todo jeito com o número 13. Aí já chegando nessa parte aí, Paulistão, cara, que é um título também que, o último nosso, Libertadores 2005, Paulistão, que a gente está na seca há muito tempo. 2005 foi o último título que você estava lá na conquista. E o Falcão, cara, porque o Falcão, eu mesmo criei muita expectativa no Falcão. Vi ali, mas porque o Leão não escalava o cara. O Leão, às vezes, no meu entender, não quis ajudar o Falcão. Não sei o que aconteceu ali, entendeu? Você que tá lá, você sabia. Ô, João, na realidade, cara, ali não foi só o Leão, foi uma série de fatores, cara. O Leão, o Falcão criou muita expectativa, não só para ele mesmo, mas para a torcida. A imprensa cobrava muito, queria ver ele no campo, cobrava muito o Leão, que tinha que escalar o Falcão. Sem sombra de dúvida, cara, foi um dos jogadores mais habilidosos que eu vi, Falcão, sem sombra de dúvida. Do lado de Djalminha, do lado de alguns outros jogadores que, em termos de habilidade, eram fora do comum. Eu acho que faltou essa, como o pessoal fala hoje, essa blindagem. Tinha que blindar o Falcão, falar assim, olha só, nós vamos preparar o Falcão um mês e meio, 2 meses, para ele se adaptar no campo. Porque é completamente diferente você sair do futsal e ir pro campo. Então, assim, tinha que ter feito. E o São Paulo, melhor que qualquer outro clube do Brasil, ele tem uma estrutura muito forte por trás. Fisiologista, fisioterapeuta. A estrutura do São Paulo era o melhor clube para preparar o Falcão para ir para o campo, fazer um trabalho diferenciado, fazer um trabalho pulmonar, cardiopulmonar, fazer um trabalho diferenciado, para dar preparo físico para ele ir para o campo, para ele conseguir render no campo, porque ele rendia no futsal. Então foi muito, eu acho que antecipou muito, então foi muito precoce esse lançamento dele. Então ele não tinha jeito, ele não ia conseguir render
o que ele rendia no futsal, até por parte física, né, por parte orgânica. Então, eu acho que faltou essa paciência, tanto da imprensa como da torcida. A torcida estava numa expectativa muito grande, e o Leão ficou naquela situação, cara. Vocês querem que eu coloque ele para jogar? Vou colocar, mas ele não está preparado, não está pronto para isso. Então, antecipou, igual eu falo, queimou a largada. Então, antecipou muito essa chegada dele. Então, infelizmente, cara, o que eu queria é ver o Falcão preparado fisicamente para render o que ele rende, porque ele joga muito, cara. Ele é fora do comum. Inclusive, agora, dia 15 de dezembro, nós jogamos, eu tive a felicidade de reencontrar o Falcão, que nós fomos campeões no Morumbi, de novo, né? Ó, camisa. Eu tava assistindo, eu vi aquela Copa, né? Contra os times europeus das lendas. Exatamente, fomos campeões no Barcelona. Saímos, eu e o Zetão saímos sem tomar gol, hein? Comemorei bastante, cara. Só um minuto, pessoal. Ver se ele volta aqui. Acho que a internet do Roger caiu lá. Aí. Não, se cair a gente volta novamente. Não vai dar tempo. Aí. Esperando que ele voltar aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Guardando. Oi, João. Agora melhor, cara, ó. Agora tá legal? Ô, louco! Rapaz, próximo de 1 hora pra acabar a live vai mais melhor. Agora dá pra ver meu cabelo branco aí, tá vendo? Mostra a medalha lá pro pessoal de novo, o pessoal tá vendo. Agora. Ó. Nossa. Campeão da Libertadores 2005. Agora vou mostrar. Então vou mostrar tudo agora. Vou mostrar a camisa da final da Libertadores. Ó. Tá até desgastada, tá até desgastada. E do Leija, né? Pô, isso daqui é. Sim, sim. Essa virou meu xodó. Eu e Zetão saímos sem tomar gol. Aí eu vendo lá, eu tava vendo lá, foi bem legal mesmo. Roger, outro tópico que a gente tem que frisar. 2005, cara, o grafite foi muito criticado pela torcida do São Paulo, né? Aquele lance, porque ele poderia rebaixar o time lá, Corinthians, entendeu? Aí a torcida ainda hoje pegando no pé do grafite. Você que estava no grupo, você sabe, o cara é profissional, entendeu? Eu, como torcedor, claro, eu não gostei, entendeu? Mas o cara é profissional, entendo ele. Mas no teu ponto de vista, o que você achou do grafite em si, aquele momento ali? Ô, João, na realidade, eu sempre fui assim, profissional extremo. Eu sempre gostei das coisas certas, né? Eu acho que o Vanderlei, eu trabalhei 5 anos com o Vanderlei Luxemburgo, né? Vanderlei que me lançou em 95 no Flamengo, depois de 2005 que eu saí de São Paulo, que depois eu falar que eu queria encerrar a carreira no São Paulo, mas vou te falar o porquê que eu saí de São Paulo. Então eu sempre fui profissional extremo, então eu sempre entendi que o jogador, o Vanderlei sempre cobrava isso, o jogador tem que ter o meio termo. Ele não pode perder um jogo, achar que ele é o pior jogador do mundo, ou tomar um frango e achar que é o pior goleiro do mundo, nem como ele pega 2 pênaltis numa partida, quando ele faz excelente partida, ele achar que ele é o melhor goleiro do mundo. Então você tem que estar sempre achando o equilíbrio. E nós jogadores, eu acho que nós temos que ter isso, nós temos que esquecer a emoção do torcedor, que faz parte, que é gostoso, que eu te falei, da Libertadores. A gente ganhou a Libertadores muito por causa da torcida em 2005, que a gente, todo jogo, a gente falava, a torcida merece, a torcida sofreu em 2004, nós temos esse compromisso com a torcida, de dar o título para a torcida. Então, muito da conquista de 2005 foi por causa da torcida, mas nós jogadores, como você frisou, nós temos que ficar de fora disso. Você vê que o São Paulo, além do grafite, com mais ou menos a mesma história do grafite, perdeu o Rodrigo Caio agora, cara, recentemente, por uma situação muito parecida. Sim. O Rodrigo Caio, quando saiu, que estava meio queimado no São Paulo, que veio pro Flamengo, eu era comentarista da Rádio 94 FM aqui da cidade de Cordeiro. 94 FM, eu comento o Campeonato Brasileiro aqui.
E quando o Rodrigo Caio foi pro Flamengo... Né? Júlio Batista também, né? Júlio Batista. Quando o Rodrigo Caio veio pro... Fábio Simplício. Quando o Rodrigo Caio veio pro Flamengo, me perguntaram: você acha que é uma boa contratação? O Flamengo investiu dinheiro no Rodrigo Caio. Aí eu falei: o Rodrigo Caio me lembra muito, cara, o Mauro Galvão. É um jogador que não é alto, mas é um jogador que tem uma recuperação muito forte, tem uma impulsão muito boa, é um cara sério, disciplinado, um cara super profissional. O Flamengo fez uma excelente contratação e o São Paulo desperdiçou um excelente zagueiro, que saiu pelo lado emocional. Que não, porque o Rodrigo Caio podia ter feito aquilo, tal. Então, assim, eu sou suspeito de falar, porque eu acho que se tem que ganhar de uma maneira justa, tem que ganhar dentro de campo, jogando bola, não porque ele estaria suspenso, ele estaria outro, mas time grande, igual o Corinthians, igual o Flamengo, igual o São Paulo, ele tem outros reservas que pode suprir também a altura, que entram para comer a grama e para ganhar titularidade. Então, quem garante que não era melhor jogar com ele do que com o outro que entrasse, que ia entrar tentando mostrar o futebol. Então, assim, eu não defendendo o grafite, que é meu amigo pessoal, não pegando mal dele, mas é a opinião minha, cara. Eu acho que ele foi natural dele, pela índole dele, pelo caráter dele, foi natural, mas eu também entendo lá da torcida que não todos, mas alguns têm o direito também de ficar chateado, de achar que não deveria, que se fosse ao contrário, que o pessoal do Corinthians não faria igual. Eu acho que não faria mesmo, hein? Muitas pessoas aqui na nossa live interagindo com a gente, né? E mandar um abraço a todos que estão interagindo com a gente nesse momento aí com o Roger aí, entendeu? Meu parceiro aqui tá do meu lado aqui, Roger, tá? Ele tem um blog na cidade, o blog do Will Moreira, entendeu? É palmeirense, tá aqui do lado, entendeu? Eita, cara. Porra. Gente, você admite isso, João? Camisa verde. Ei, Roger. Quais são... Beleza? Prazer. Quais são as duas lembranças do Palmeiras? Dava sorte? Dava, que o Palmeiras era uma draga da peste naquele tempo, né? Eu dei a sorte de não pegar o Palmeiras de 90, que eu cheguei no Flamengo, que eu cheguei no São Paulo, em 97, já acabando aquela década de 90 ali, que era Avaí, que era o Djalminha, que era Edmundo. Então, eu cheguei... o rival tá doido. Então eu dei a sorte, Roberto Carlos. Então eu cheguei ali já acabando a hegemonia do Palmeiras e começando a hegemonia do São Paulo. Então eu peguei ali o lado bom. Mas isso que é o gostoso, né, cara? Depois a gente teve que aturar os corintianos lá, que tem um cunhado corintiano, mandar um abraço pra ele. Ô, Cuca, abraço pra você, corintiano mala. Corintiano pra mim é tudo mala. Tudo mala, aí tive que aturar os corintianos depois. Há pouco tempo atrás, aí, né, nessa década aí que eles foram campeões mundiais aí com o Cássio, o Danilo, que teve que levar reforço do São Paulo lá, o Danilão, o parceiro meu, teve que ir pro Corinthians para dar título para eles. Então a gente teve que aturar eles durante o tempo. Roger, deixa eu fazer uma pergunta aqui e deixar o João contigo aí. Na tua opinião aí, como que tu vê aí o Paulistão vai voltar agora dia 22, quarta-feira, né? Como que tu vê o cenário aí dos quatro grandes aí, como, na tua opinião, quem é o favorito? E tem o Red Bull Brasil também, que é forte, né? Que corre por fora. E eu espero que o Palmeiras ganhe, que faz muito tempo que não ganha, né? Desde 2008. Mas vamos também, rapaz. Primeiro melhor, né? Respondendo a tua pergunta, eu acho, primeiro, a gente fica muito triste com essa pandemia, estamos rezando aí, orando todo dia para que isso acabe o mais rápido possível, mas eu até conversei com a minha esposa, que meu sogro está aqui, é São Paulino doente, meu sogro está aqui em casa passando a pandemia com a gente, 83 anos, grupo de risco, né? E assim, muito questionado, né? Por que voltar ao futebol? Você acha que deve, que não deve? Eu acho, primeiro, que a gente precisa, o povo brasileiro precisa de atrações, que senão a gente vai enlouquecer. Ficar dentro de casa, só vendo jogo antigo, só... Então, eu acho que o futebol é a estrutura melhor para se voltar. Lógico, eu sou a favor de sem torcida, mas é onde que tem uma estrutura melhor para se voltar a dar um atrativo para o povo que está em casa. Que tem o maior entretenimento do mundo, né, Roger? Do mundo. E com essas precauções que estão sendo tomadas, testando os jogadores, sem torcida no estádio. Então é o único que tem estrutura para poder voltar a entreter. Os torcedores estão em casa, é até saudável.
Então que volte dessa maneira que eles estão voltando, fazendo testes, e os jogadores que estão com Covid ficar afastados, ficar de quarentena. Então eu sou super a favor dessa volta ao futebol nesses moldes que estão se voltando. Agora, eu sinto te informar que o São Paulo vai ser campeão paulista, cara. Eu acho que o Lucas Lima tá com Covid, mas acho que faz tempo que ele tá com Covid, desde quando ele chegou no Palmeiras. E morria, velho. Morria, cara. E vocês perderam, sinceramente falando, apesar dos problemas extracampo que o Dudu estava enfrentando, mas é um jogador diferenciado, jogador que estava 5 anos no Palmeiras. Jogador que estava 5 anos no Palmeiras, já sabe lidar com os clássicos, com frustração, com vitórias. Então, jogador que é uma perda irreparável para o Palmeiras. Pra mim, Roger, é uma sacanagem que o Tite fez com o Dudu, cara. O cara não é convocado, entendeu? Copa América aí, entendeu? Não, e mostrou seu talento, mostrou que tem qualidade. Infelizmente, eu acho que a saída dele foi mais por motivo do que pelo Palmeiras, porque ele estava precisando de paz. Ele gravou um vídeo esses dias aí chorando, dizendo que vai voltar. O cara é palmeirense, né? É um ídolo da torcida, 5 anos aí. Ele que é o jogador que é a cara dessa nova fase do Palmeiras desde 2015, né? São 2 brasileiros na Copa do Brasil. Agora dá uma ligada pro teu time lá, cara, que o Corinthians tá precisando ganhar pra não cair, cara. Dá uma ligada lá pra eles colocarem 120%, hein? Eu quero que o Corinthians se foda, Roger. Valeu, um abraço. Valeu, irmão. Tamo junto. Tamo junto. O Lozano Bruno aqui, dizendo que o Lucas Lima tá com um chaque, eu acho. Puxada. Abração a todos os internautas aí interagindo com a gente. Vamos continuar, Roger. Aí, cara, na Libertadores de 2005 ainda, voltando lá, pronto, ali começou a Libertadores, o time foi campeão. Aí, em seguida, teve o seu momento da sua saída do São Paulo, né? Onde foi ali no finalzinho, onde você já não fazia mais parte do grupo que foi pro Mundial. Qual foi o que aconteceu ali? Você fica chateado desse momento que aconteceu ali? Olha, João, eu achei assim, depois eu vou até te contar, eu nunca contei para ninguém, eu fiquei chateado por quê? Porque eu tive várias propostas de sair de São Paulo em várias oportunidades. Tive do Inter de Porto Alegre, tive do Atlético Mineiro, tive várias propostas de sair de São Paulo. Eu nunca me apeteceu, nunca tive vontade de ir, porque eu acho que quando você está bem espiritualmente, quando você está se sentindo em casa, não tem por que mudar. E o São Paulo, cara, o Rogério Ceni deu uma entrevista lá pro Pirral da ESPN, e ele falou, olha, eu só fui o Rogério Ceni, esse Rogério Ceni que eu fui de fazer história em São Paulo, porque eu tive jogadores, goleiros na minha reserva que eu sabia que se desse brecha ia pegar titularidade, que é o caso do Roger, do Bosco. Então eles me forçavam a estar sempre treinando, sempre me dedicando. Então, assim, a minha história do São Paulo não foi a história de um ano e meio, foram de 9 anos, né, cara? Fiquei quase 9 anos no São Paulo, cara. Ia completar 9 anos em janeiro de 2006, cara. Então, assim, foi a história... Pô, tá doido. Você conta no dedo os jogadores que ficaram 9 anos no São Paulo, cara. O Dudu ficou 5 anos no Palmeiras. Dudu ficou 5 anos no Palmeiras e fez história. Eu fiquei 9 anos no São Paulo. Então, assim... E o que aconteceu? Eu não tinha nem empresário na época. Eu que discutia meu contrato direto com a diretoria. Então, a gente tinha um respeito e uma liberdade muito grande. E eu tive uma proposta do Santos, que eu estava já com 33 anos, tive uma proposta do Santos de uma luva, um dinheiro bom, a luva para o pessoal para os boleiros, sabe, que luva é um prêmio que você ganha para você chegar lá. Ia ter um aumento grande no meu salário mensal, e mais do que isso, mas isso tudo, cara, era tudo conversado com São Paulo. O que me apegou mais na proposta do Santos foi 3 anos de contrato, que não é qualquer jogador com 33 anos que tem uma proposta de contrato para um gigante do Brasil, que era o Santos, que estava financeiramente muito tranquilo, que tinha vendido o Robinho, tinha vendido o Diego, que estava estruturado financeiramente, e uma proposta de 3 anos de contrato. E foi isso que pegou no São Paulo. Eu achei, olha, eu até abro mão da luva que o Santos vai me dar, eu nem pego esse aumento todo que o Santos está me propondo, mas eu quero 3 anos de contrato, porque eu estou com 33 anos, não posso abrir mão de 3 anos de contrato. Pô. E o São Paulo não queria. Bateu o pé, o Marcelo Portugal
falou, não, o máximo é 1 ano de contrato, o máximo é 1 ano de contrato. Eu falei, não, cara, eu fico, abro mão até, estou abrindo mão de aporte financeiro para poder continuar em São Paulo, mas eu quero ficar 3 anos em São Paulo. E ele foi irredutível, não aceitou abaixar, e eu já estava na época ainda de assinar um pré-contrato com o Santos, e a minha ideia era sair depois do Mundial. Aí quando ele descobriu, que foi aí que eu fiquei chateado, quando ele descobriu que eu tinha assinado um pré-contrato com o Santos, que eu ia me apresentar no Santos em janeiro, ele contratou o Bosco e não quis que eu viajasse para o Mundial. Então foi uma coisa que eu fiquei muito chateado, que eu achei até pela minha história no São Paulo, pelo tempo que eu estava, podia até o Bosco estar lá, mas eu tinha que ter viajado para disputar o Mundial. Acho que era mais do que justo. Pois é, eu achei, assim, na maneira como a gente acompanhou o noticiário na época, assim, mesmo ainda a gente mudar, como a gente via, né? A gente não tinha muito acesso, mas a gente acompanhava via matéria, jornal, essas coisas. E a gente, no meu ponto de vista, foi sacanagem da diretoria de São Paulo em fazer isso com você, entendeu? Por mais que você já tinha um pré-contato, como você falou, o cara com 33 anos aparece um contrato desse. Você queria mais tempo no clube, não era assim? Entendeu? Pelo que você me falou. Era, a gente só esbarrou nesse problema. Só do tempo do contrato. Que eles queriam que, mesmo que se eles tivessem oferecido, era fácil de renovar. O problema esbarrou exatamente aí. Minha esposa estava grávida na época, e eu falei, caramba, 33 anos. E eu vou te falar uma coisa, João. Pouca gente sabe disso, mas em 2006, eu estava 1 ano no Santos, eu operei, menos de 1 ano de contrato, eu operei a hérnia de disco. Então, ou seja, o que me garantiu a minha permanência no Santos foi esse contrato que eu tinha assinado com o Santos 3 anos. Porque a gente sabe que futebol tem memória curta. Estava arriscado eu operar a hérnia de disco, acabando o meu contrato, e depois da recuperação, o Santos mandar embora, ou São Paulo, ou o Flamengo, sei lá qual time. Então, o que me deu tranquilidade de passar por uma cirurgia foi o contrato de 3 anos que eu tinha com o Santos. Sacanagem. Desculpa. Sacanagem da diretoria. Isso aí eu não... Eu, como São Paulino, assim, eu não apoio. A gente acompanhando a história, a gente vendo sacanagem totalmente. E mesmo depois disso, dessa saída minha, em época nenhuma, eu acho que para você é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Sobre se esbarrar esse problema de 3 anos de contrato. Porque eu podia ter falado isso da diretoria, mas eu acho que a torcida não merecia e não ia adiantar nada. Eu ia criticar a diretoria naquela fase, então, em respeito ao São Paulo, eu me mantive em silêncio, fui viver minha vida, fui jogar no Santos e não expus muita coisa que aconteceu nos bastidores. Sim. Tua esposa está aqui, eu estou falando online aqui. Tá. Pergunta só para ela quanto já está de tempo de live, só que ela tá... Quanto tá o tempo de live aí, irmão? Porque a gente entrou e saiu, e a gente se perdeu um pouquinho no tempo aqui. Pronto. Não tem como ver o tempo. Não, peraí que ela tá tentando. Não tem como saber. Roger, outra pergunta que eu quero fazer para ti. Quando você percebeu que tu estava numa boa fase, não tinha oportunidade, o que passava na tua cabeça? Sair do clube, buscar outro time? Tu achava que estava numa boa fase, mas aí esbarrava. Ô, João, na realidade, assim, a minha convivência com o Rogério Ceni, cara, pouca gente conhece, mas era uma convivência muito bacana, cara. Era assim, acabava o jogo, tinha vezes que ele, como qualquer um, né? Eu falo assim, o Rogério, para mim, é o maior goleiro de todos os tempos, na minha modesta opinião. Por que eu vou te falar? Porque o Marcão, por exemplo, o Marcão no Palmeiras, esse palmeirense aí, manda ele procurar na internet aí quantos jogos o Marcão fez pelo Palmeiras. Se eu não me engano, foram 500 e pouco ou 600 e poucos jogos. 500 e pouco, né? Então, e eu te pergunto assim, fala assim, olha, me fala 5 frangos, não estou falando falha não, falha a gente falha. Ah, devia ter saído, devia ter antecipado, mas frango, eu te falo assim, me fala 5 frangos do Rogério. Aí vai ser difícil você achar 5 frangos do Rogério. Aí você fala, me fala 5 frangos do Marco. Pô, e já dá uma quadra grande de Vitória. Então. Só que o Rogério, a diferença que o Marcão jogou 500 e poucos jogos, o Rogério jogou 1.300 jogos. Jogou quase o triplo de jogos do Marcão. Então, acho que a diferença, Roger, é fora de campo, a questão do carisma, né? Somente isso mesmo. Mas o Rogério tem das 400 milhões. Exatamente, mas o Rogério, como atleta, para um clube de futebol,
O cara se pagou. O cara jogou 1.300 partidas e difícil você falar de 5 frangos dele. Então o cara, pô, era regular ao extremo. O cara jogar 1.300 jogos e você não lembrar de 10 falhas do cara, você fala, caraca, o cara pô, qual jogador, qual goleiro que passou por isso? Eu vou te falar que a altura do Rogério tá o Buffon. Para mim o Buffon é um jogador, é um goleiro, em termos de goleiro. Que você fala do Buffon que tá jogando até hoje em alto nível, ele sim pode falar. Então o Rogério é o cara que a gente tinha esse vínculo dele chegar para mim depois do jogo, poxa, Roger, ele não falava com o treinador de goleiro, ele falava comigo. Pô, Roger, eu acho que eu devia ter saído daquela bola, né, cara? Pô, eu acho que eu fiquei muito debaixo do gol, né? Tal. E eu falava, pô, Rogério, eu acho que você devia ter antecipado, eu acho que você devia ter saído na bola. Então a gente tinha essa liberdade, até pela proximidade da idade, de um conversar com o outro, dele saber que eu não vou usar aquilo para sacanear, para pegar a titularidade dele. Então a gente tinha esse vínculo muito grande, cara. Eu via assim, a dificuldade dele, que ele era louco para ter filho, e ele passou por tratamento junto com a esposa para poder ter as 2 filhas dele, maravilhosas. Então, assim, eu acompanhei a vida do Rogério dentro de campo e fora de campo. Então, assim, eu estava muito bem. E uma coisa interessante, você que é São Paulino, você vai pegar aí nos históricos, muitas vezes que o Rogério não jogou, e eu tenho orgulho de falar, teve até uma enquete do Tricolor nosso, Raízes Tricolores, que eu fiz uma live com ele, que ele colocou uma enquete assim, para mim o Bosco é um excelente goleiro, tanto chegou até na seleção brasileira. Para mim um excelente, excepcional goleiro, de alto nível. Só que ele colocou uma enquete que eu brinquei com ele, falei assim, olha, quem foi o melhor reserva que o Rogério teve, Bosco ou o Roger? Aí eu falei, primeiro você tem que ver quem ganhou o título como titular do São Paulo. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, é lógico. Eu ganhei título Eu ganhei título Rio São Paulo como titular, ganhei do Super Campeonato Paulista como titular, aí foi, o Bosco não foi campeão pelo São Paulo como titular, não. Falei, então pronto, então acaba essa enquete aí que não vale, não. Então, assim, voltando à brincadeira, parando a brincadeira. Aí, assim, exatamente isso. Então, quando você está bem, e muitas vezes que eu jogava, substituindo o Rogério, eu era o capitão da equipe, cara. Então, tinha outros jogadores titulares absolutos, e o treinador me colocava como capitão, para você ver como que eu tinha a importância, não só dentro de campo, mas fora de campo, com o elenco, com a diretoria, eu que discutia bicho junto com o Rogério. Então, assim, eu me sentia muito em casa no São Paulo. Então, não tinha por que sair de São Paulo. Sim. Você jogou muitos clássicos. Qual clássico, assim você acompanhou vários clássicos no Rio, em São Paulo, onde você jogou? Mas o clássico que tu dizia assim, hoje a gente já vai sabendo, é sola, é peia. Olha, eu vou te falar sem brincadeira, João. Mas a gente sabe, entendeu? Que sempre tem um favorito. Então, assim, eu vou te falar, não sobre assim, a confiança, porque é muito complicado. E a gente conversava muito isso fora de campo. Por mais que a gente tivesse uma fase melhor, a gente fala assim, por exemplo, vamos jogar contra o Palmeiras. Eu peguei o Palmeiras para ter o nosso amigo aí. Vamos jogar contra o Palmeiras. Por mais que ele estivesse numa fase muito boa e o Palmeiras estivesse precisando ganhar, a gente fala assim, olha, eles vão querer usar o clássico para se recuperar, cara. Então vamos entrar vamos entrar com foco, vamos entrar com pro não vamos deixar o Palmeiras sair, porque o time grande, ele quer aproveitar o clássico exatamente para poder crescer, para poder voltar para confiança da torcida, confiança do elenco. Então, sinceramente, a gente nunca ia para clássico achando que já tinha ganho. Agora tem um clássico que me marcou muito no São Paulo, cara, que foi contra o Corinthians, que a gente estava com tabu contra o Corinthians, acho que você vai lembrar desse jogo, e o Rogério sentiu o tornozelo na sexta-feira, e eu fui jogar o clássico como titular, no Morumbi esse jogo. E logo no começo do jogo, o Anderson, que era o zagueiro do Corinthians, fez um gol de escanteio. E eu falei, caramba, cara, não é possível que a gente vai perder pra esses caras de novo, cara, não é possível, cara, tal. E, pô, vamos. E você vai lembrar desse jogo, porque nós fizemos 2-1, que foi um gol que o Doni rebateu a bola, que o Fábio Simplício fez o gol de cabeça por cima do Doni, e o Fábio Simplício foi lá no escudo de São Paulo beijar. Eu fiz uma defesa no último minuto de jogo, chute do Renato de fora, que foi uma das melhores defesas que eu fiz, que arrebentei. 20 segundos para encerrar, a gente vai e volta de novo para a gente concluir, viu? A gente volta daqui a pouco, galera. Que vai encerrar a live aqui. A gente volta novamente com o Roger para a gente concluir e terminar aqui. Tem outras coisas para a gente perguntar para ele.
Daqui a pouquinho a gente volta mais com o Roger. Show? Show. Só um minutinho. Tamo indo. Vou terminar aqui. Pronto, vamos de novo. Voltamos novamente, galera. Vamos continuar a live novamente aqui com o Roger, pra gente já concluir. Vou esperar ele voltar aqui. Thaísa, abraço. Jaqueline, mano, abraço. Ele entrou, né? Pronto. Parece que Chegamos. Agora sim, viu? Pensa na qualidade agora. Rapaz, tô falando, cara, aqui Melhorou demora, a- mas faz. Com certeza. Sim, aí continuando o jogo contra o Corinthians, cara. Do Doni lá, né? Pode continuar. Engraçado, João, que foi a única. Eu brinco com a minha esposa, foi a única DR que eu tive com o Rogério, cara. Porque depois Sim. desse jogo, a torcida independente fez uma enquete. Quem deveria ser o titular do São Paulo, tal. Aí a torcida deu a maioria, quando esse jogo, igual o pessoal brinca no futebol, né? Só não fiz chover. Então foi um dos melhores jogos que eu fiz no São Paulo. E a torcida falou, e o Rogério deu uma entrevista, falou assim, pô, eu nunca vi o goleiro pegar titularidade por causa de uma defesa, tal. Aí você imagina a imprensa gosta de uma polêmica. Aí a imprensa veio, você viu o que o Rogério falou, o que o Rogério disse? E foi a única vez que o Rogério, Roger, não foi isso que eu quis dizer, pô, você sempre que se entra, você vai bem, mas é porque o pessoal vem me perguntar daquela defesa do Renato, que era o cabeça de área do Corinthians naquela época, né? Aquela defesa que você fez no último minuto e tal, aí eu falei, só que eles inverteram o que eu disse e tal, então foi a única DR que eu tive, com a minha esposa tem toda semana, com o Rogério foi a única. ontem foi a última. Ontem eu jurei que é a última. Ontem eu jurei pra minha esposa que foi a última DR. Mas na quarentena não tem jeito. E você toma umas e outra, aí você briga mais fácil ainda. Com certeza. Igual diz o baiano, né? Você ficar comendo água em casa? Outra pergunta pra ti. Você não foge de perguntas, como você me falou. Assim, você jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, mas em qual clube você se sentiu melhor? Assim, não, aqui eu tô bem demais. Aqui é minha casa. Olha, na realidade, mandar um abraço aí pro Edu lá de Salvador, que tá vendo a gente. Vou só falar da Bahia, de comer água, já entra, pinguço danado. Na realidade, eu não tenho como não citar os dois clubes. O Flamengo, primeiro, foi minha escola, né, cara? Eu cheguei com 13 anos de idade. Então, tudo que eu aprendi, tudo que o futebol, que eu tive que aprender no futebol, igual que a gente fala, primeira série, segunda série, me alfabetizei no Flamengo. Então, a minha carreira, o que eu fiz no futebol, eu devo ao Flamengo de ter me preparado para isso. Categorias de base, infantil, juvenil, de júnior. Então foram 11 anos de Flamengo, né, cara? Agora, o São Paulo, desde quando eu cheguei, desde o primeiro mês que eu cheguei no São Paulo, eu falei, eu quero ficar aqui, cara. Pô, saí do Flamengo, João, saí do Flamengo com 3 meses de salário atrasado, filho. Pô, não é fácil não, cara. Igual o Vampeta falava, Aquele tempo era complicado. Tá doido. O Júnior era o treinador na época, o Júnior falava assim, vai ter o clássico. Olha a diferença, só pra vocês terem uma ideia da diferença. O Júnior chegava pra gente e falava assim, gente, vamos jogar contra o Vasco? Cara, a gente tem que ganhar o jogo do Vasco pra gente poder cobrar a diretoria, pra pagar pelo menos um mês de salário. Se a gente perder pro Vasco, a gente não vai ter moral de cobrar a diretoria. Perdemos, vai falar o quê? Então tem que ganhar. E São Paulo era o contrário. São Paulo, a gente tem que ganhar o jogo do Palmeiras, porque o Vasco o São Paulo tá pagando em dia, paga antecipado, o bicho é bom, o dinheiro. A diferença, você ganhava porque você tinha obrigação de ganhar, porque o time pagava em dia. E o outro você tinha que ganhar, porque senão você não tinha moral para cobrar os caras de pagar salário. Você tá doido. Então eu cheguei no São Paulo no primeiro mês, quando bateu na minha conta, cara, teve até uma brincadeira do Galhardo, né? Que aconteceu no Ceará aí, né? Que falou, caramba, o dinheiro já saiu mesmo?
Já pagaram, jura? Caramba, lá era 2 meses para pagar. E no São Paulo era assim, cara. São Paulo pagava no 5º dia útil do mês. Se o 5º dia útil caísse no sábado, ele pagava na sexta. Falei, caramba, já saiu o pagamento. Tá doido. Então quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu quero ficar nesse time, cara. E São Paulo, como eu te falei, cara, lá eu me senti verdadeiramente em casa. Eu fui 18 anos como profissional. 18 para 19 anos como profissional de futebol. Ao todo foram 23 anos de carreira. E 9 deles viviam dentro de São Paulo. Então, assim, a metade da minha vida profissional foi dentro de São Paulo, cara. Sim. Naquele tempo, o São Paulo, nos anos ali 2003, ali veio até 2008, mais ou menos, o São Paulo dominava o Brasil, era referência, né, e tudo. Aí você viu o que aconteceu hoje, né? Foi se acomodando. Hoje virou um clube que todo mundo zoa, todo mundo tira onda, diretorias erradas, contratações ridículas aí que a gente vê, cara ganhando 500 pau, 800 pau sem fazer nada. É assim, esperamos que essa nova diretoria, que eu estou botando muita fé no novo futuro presidente Júlio Casares, né, que é o pré-candidato, o cara tem uma visão muito grande. Se ele fizer isso tudo que ele está dizendo em live e tudo, eu acho que o São Paulo tem tudo para triunfar novamente. Até a questão, aquilo que eu estou falando para você, eu acho que o São Paulo tem por obrigação, pela grandeza, pela história do São Paulo, pela torcida, por tudo, ele tem por obrigação estar disputando títulos todo ano, cara. Pela estrutura, tanto de treinamento, de sem treinamento. Pô, a seleção dos Estados Unidos ficou em Cotia, nós ficamos lá. É uma coisa de primeiro mundo, uma coisa fora do comum. Então tem estrutura fora de campo. O São Paulo, que uma coisa que me entristece no São Paulo, que tomara que mude um pouco, o São Paulo colocou por obrigação a vender as joias da casa para poder manter esses salários milionários. Então o São Paulo já vendeu agora, recentemente, 27 milhões. Pô, um jogador que nem estreou no profissional de São Paulo, com 19 anos. Então vendeu agora semana passada. Então eu espero que a diretoria de São Paulo pare de vender esses jogadores para poder pagar salários milionários. Porque a própria São Paulo, o exemplo é o Flamengo. O Flamengo montou esse time que montou com iniciativas da diretoria de marketing, porque pode ter certeza, a partir do momento que você tem um time competitivo, um time ganhando título, brigando por título, a torcida vai no estádio, a torcida vai comprar sócio-torcedor, a torcida faz questão de comprar a caneca do clube para poder ver o time disputar títulos. Então, vem do campo para fora. Então, isso que você falou, tem que ser minucioso na contratação, tem que ter um time competitivo para você não precisar vender os jogadores da base. Que a partir do momento que você tem um time competitivo, você faz contratações pontuais, você está disputando o título, você não precisa ficar se desfazendo dos jogadores da base. Porque a própria torcida faz o clube se manter. Você pode cobrar mais de uma televisão para vender o que o Flamengo está fazendo hoje, discutindo os televisionamentos das partidas, está discutindo. Hoje o patrocínio do Flamengo Master é mais de 32 milhões para você estampar o teu patrocínio na camisa do Flamengo. Então, o pessoal brinca, eu falei isso na outra live que eu tive, jogador de futebol ganha muito, eu acho que ganha pouco. Sabe por quê que eu vou te falar? Porque assim, o retorno que os jogadores trazem para o time, o exemplo do Flamengo agora é muito grande, é gigantesco. Você vê a NFL, a NBA nos Estados Unidos, pagam 10 vezes mais do que pagam para os jogadores no Brasil. Mas pagam por quê? Porque vendem para televisão, para os patrocínios. Então por que o basquete dos Estados Unidos paga essa fortuna para os jogadores? Por que o futebol americano paga essa fortuna para os jogadores? Futebol americano. Por que o beisebol paga essa fortuna? Porque o retorno financeiro é muito grande. Então isso ficou muito claro agora com o Flamengo. O Flamengo hoje vende um espacinho na manga da camisa por milhões de reais. Então assim, se os times do Brasil... Estou falando de times do Brasil do tamanho do São Paulo, do Corinthians, do Vasco, do Botafogo, com histórias, com títulos. Se forem para a mesma exemplo do Flamengo, terem times atrativos para a torcida, para a televisão, com certeza não vai precisar se desfazer de jogadores como estão se desfazendo esses times, como o exemplo do São Paulo. Eu costumo dizer assim, que o Flamengo hoje é o que a gente já foi no passado, entendeu? Exatamente. O São Paulo já foi no passado.
E a diferença que eu estou te falando é isso. Só que eu nunca vi, João, assim, começou com o presidente que saiu do Flamengo, né? A gente nunca viu um time se colocar no mercado que a gente fala assim, o Flamengo vendeu quem? Vendeu também o Paquetá, mas o Paquetá já era titular do Flamengo, Vinícius Júnior vendeu. Mas eles venderam esses jogadores para estruturar o clube, porque o São Paulo já é estruturado. O São Paulo não precisa vender igual que o São Paulo vendeu, igual que o Flamengo vendeu o Paquetá para reformar o Ninho do Urubu, para poder trazer jogadores. O São Paulo já tem essa estrutura, o São Paulo já tem seu estádio, já tem sua estrutura fora de campo. Então o Flamengo vendeu esses jogadores para montar um elenco forte e para colocar a situação financeira em dia, coisa que o São Paulo já tem. Então o São Paulo pode sim montar um time do tamanho que o Flamengo, apesar que o São Paulo tem times com estrelas, mas não se tornou ainda competitivo como o Flamengo se tornou. Então vamos torcer para que se torne competitivo, porque jogadores de capacidade e com qualidade São Paulo tem. Com certeza. O São Paulo tem um elenco aí que, se quiser jogar bola, que eu acredito que o problema não é esse, eu acredito que faltou um encaixe ainda, mas tem tudo para... O São Paulo estava jogando bem antes da pandemia, o time de São Paulo era o que estava mais mostrando um futebol melhor. Mas a questão é o seguinte, o jogador querer, cara. O jogador querer... Eu posso falar outra coisa, colocar uma polêmica? Posso colocar uma polêmica? Pode falar. Na realidade, cara, o pessoal fala, muitos treinadores ficaram chateados pelo tamanho que o Jesus veio. Mas Jesus só ganhou um título lá, só ganhou no Benfica, título estadual, tal. Mas a questão não é o histórico do treinador. A questão é o treinador chegar aqui sem rabo preso com o treinador, sem rabo preso com o jogador, sem rabo preso com diretoria, e chegar pro Gabigol, falar: Gabigol, se você não render, meu amigo, o Pedro vai ser o titular. Então, o problema está exatamente aí. Vai por mim que foi 23 anos do futebol. O problema está aí. Isso. É o treinador ter a moral de chegar pro Daniel Alves. Daniel, você ganha 1 milhão por mês? O problema é seu com a diretoria que está te pagando isso. Se não render, você vai para reserva. Então você obriga o jogador a correr. Você obriga ele a fazer. E o cara olha pro banco do time como São Paulo, do time, se eu não render, o Pato tá ali, querendo jogar. O Pato, você ganha 2 milhões, o problema é seu. Vai ter que correr. E é assim que funciona. Olha pro outro lado, fala: Michael veio do Goiás voando. Se você não jogar, meu amigo, você vai pro banco. Não quero saber que eu não tenho rabo preso com empresário, não tenho rabo preso com diretoria nenhuma, não tenho rabo preso lá. Eu vim aqui para treinar o time. Então eu vou colocar em campo quem tá de melhor. Então faz isso no futebol brasileiro. Você pode trazer o treinador, não desmerecendo o Avaí, mas você pode trazer o treinador do Avaí. Se chegar no Flamengo e falar: tem carta branca? Tem. Então vou colocar os caras para correr. Se não correr, vai para reserva. Porque o Gabigol, ele sabe que ele ganha 1 milhão hoje. Mas se ele não render, o contrato dele vai acabar o ano que vem, time nenhum vai querer ele. E é assim que funciona. Concordo plenamente com suas palavras. Roger, mais uma pergunta para ti. A gente já está chegando ao final da live. Você teve vários treinadores na sua carreira, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Santos. Qual o treinador que mais te marcou assim, na tua trajetória? Assim? Ô Lucas, um abraço, um beijo pro meu sobrinho Lucas, que está assistindo a gente lá em São Paulo, lá em Mariporã, Serra da Cantareira. Eu vou brincar com você, falar que foi a mesma pergunta do centroavante. Você tá me sacaneando, João, caramba. Quem joga São Paulo, Flamengo, Santos, caramba, tem que escolher um treinador, cara. Eu vou te falar, assim, na época que eu peguei o Vanderlei, no começo da trajetória dele, praticamente quando ele estava se despontando no futebol do cenário nacional, ele que implementou o Data Show aqui, então a preleção dele taticamente era perfeita, cara. Depois no Santos, ele já estava com a vida feita, com o burro na sombra, ele começou a dar preleção de 10 minutos, já não estava tão dedicado como ele estava no Flamengo na época. Por isso que agora eu tenho certeza que ele voltou aquele Vanderlei de estudar o time adversário, de fazer o que ele fazia, por isso que ele está bem no Palmeiras. Porque se ele não se conscientizasse nisso, cara, ele ficou defasado, igual o pessoal fala, de carro. Se você não continuar estudando e se aprimorando, você vai ficar para trás, meu amigo. Então, na época, o Vanderlei, para mim, era uma sumidade, em termos, falando taticamente,
treinador, e depois eu peguei, para mim, peguei eu vou falar de quem que eu gosto, Paulo Tuori. Paulo Tuori, para mim, um cara super 10 profissionalmente, de personalidade, um cara super sério. Poxa, peguei Joel Santana, Nelson Batista. Peguei Nelson Batista também, que para mim era fora do comum, era acima da média. Foram muitos, cara. O próprio Dario Pereira, que foi treinador quando eu cheguei no São Paulo, que entendia tudo, sabia de vestiário, sabia de tática, sabia de adversário. Um cara super querido por todos os jogadores. Peguei o Leão, que o Leão... O erro do Leão, que ele coloca muito medo nos jogadores. Então, até um certo ponto, aquilo vai. Depois ele começa, Então, assim, ele não consegue ser meio termo, ser boleiro, igual o Vanderlei Luxemburgo mas, os jogadores têm medo do Vanderlei, cara, pela história dele, por tudo que ele passou. Isso. Os jogadores sabem que se não render, sabe aonde tem um limite. Eu posso brincar com o Vanderlei até aqui. Daqui em diante, meu amigo, fica quietinho, pianinho. O Leão não. O Leão não dava liberdade para os jogadores brincar com ele, fazer. E boleiro no Brasil, meu amigo, gosta de brincadeira, gosta de ter essa liberdade com o treinador. Você viu que eu fugi da tua pergunta, né? Você perguntou qual o melhor treinador, eu falei de uns 8. Ela botou uns 8 aí, mas de boa, faz parte. Cara, você só teve grandes treinadores na carreira, então deixa em off mesmo e a gente já entende já. Roger, mais uma coisa, cara. O que tu acha daquele grupo de 2005 do São Paulo? Vou focar um cara que foi destaque no Mundial, foi destaque também na Libertadores, o elenco todinho, Rogério, Cicinho, Lugano, a raça que tem o Lugano é coisa, Alex Bruno, né? A gente for falar aqui, Josué, Júnior, lateral direito, entendeu? Cicinho, o Mineiro, cara, o Mineiro era aquele ali mesmo, aquele calma na dele. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu sabia que você ia tocar no Mineiro, porque a gente chama de Mineirinho, né? O Mineirinho é uma figura, cara. Ele é aquele cara desse jeito que vocês veem fora de campo, dentro de campo, da mesma, ele não fala. Ele é pontual, até pedir a palavra, eu falo com ele, Mineiro, o que eu falo pra caramba, que você já percebeu, né? Que eu falo pra caramba, você não fala, eu falo por você, cara. Mas ele fala na hora certa, no momento certo, com as palavras certas. Mas mais do que isso tudo, cara, o exemplo que ele dá, tanto fora de campo, dentro de campo, cara, aquele carregador de piano que a gente brincava, cara, ele é um carregador de piano, cara. Ele tá em todo lugar, o lateral pode sair para apoiar, que ele vai estar na cobertura. É um cara que se dedicava muito ao treinamento, tinha um físico fora do comum, é um cara fora de sério, cara, fora de sério. Para mim, um jogador completo, cara. Então, o gol dele na final, eu acho que foi, acho não, né? Tenho certeza, o Pai do Céu colocou a mão ali e falou, você merece, cara, você é um exemplo para todo mundo, então nada mais justo do que esse gol ser teu, cara. No meio daqueles gigantes ingleses ali, ele foi lá e fez o que tinha que fazer. E eu brinquei com ele, o Carlinhos Neves estava nesse jogo aí do Leicester. Tava nesse jogo do Leicester. Ele falou assim, Mineiro, o que você estava fazendo lá, Mineiro? É porque era para ser cabeça de área. O que você estava fazendo lá? Você descumpriu uma ordem, cara. Você é tão disciplinado taticamente, cara. Você não era para estar lá, cara. Eu falei, não, mas era. Não. O Aloysio, cara, Aloysio é comédia também, o Chulapa. Tá doido. Ele veio um evento aqui em Fortaleza, no jogo do São Paulo e Fortaleza. Uma resenha incrível, cara. O cara tá doido, ele é. Vou te contar a história do Chulapa agora nesse Lenge. Eu cheguei lá na véspera, a gente foi almoçar no Morumbi, né? Na véspera a gente foi almoçar no Morumbi. Aí eu cheguei lá, tô sentado com o Lugano, meu filho tava comigo, o Gustavo. E a gente esperando, né? Aí chegou no dia, na véspera, tava eu, o Chulapa tomando cerveja, enchendo a cara de Danone, né? E os caras aí me chega o Borussia Dortmund, o Barcelona, para almoçar no mesmo lugar que a gente estava. Daqui a pouco os caras me entram, cara, todo mundo magrinho, todo mundo em forma, sentam na mesa, aí, os caras oferecem, quer vinho, quer cerveja, quer chopp, e os caras do Borussia, do Bayern, não, água mineral. Meu pai, aí
Meu filho olhou pra mim do lado e falou assim: pai, amanhã você tá fudido, cara. Puta que pariu. Eu falei: caraca. Falei: Chula, para de beber, Chula. Amanhã tem jogo, cara. Ele: se eu não tomar o Danone, eu não jogo. E o caramba, mas ó, é uma resenha, cara. A resenha. Não, quando junta ele e o Souza, o Souzinha também é uma coisa horrível, viu? O Tá Souza doido. também. Souza é figura. De Alagoas. Isso, aqui pertinho da gente. Tu chegou no momento ali dos clássicos ali de São Paulo ali. Cara, o Vampeta falava demais, né? E você viu que o Souza respondia. Hoje falta isso no futebol. Eu vejo que falta. Essa criatividade, brincar com respeito um com o outro. Mas era legal aquilo ali. Então eu achava bom. É uma coisa saudável no futebol que acabou, infelizmente. Eu falo isso pra todo mundo, cara. Eu concordo com você. Eu acho que o futebol tá perdendo a graça, cara. Tá perdendo a essência. Eu acho que cada um da sua função. Eu acho que você tá pode. Né? Eu peguei aqui, teve até uma reportagem esses dias falando sobre isso, sobre o Rei do Rio, que era o Renato Gaúcho no Fluminense, era o Túlio Maravilha no Botafogo e o Romário no Flamengo. Quem que é o Rei do Rio? Túlio Maravilha, o Romário, é o Renato Gaúcho e tal. Então todo mundo sacaneava o outro, tá? Ah, ele é rei, eu sou Deus, tal. Pô, é gostoso. Você viu Viola imitando porco? Né, fazia gol, imitava o porco e tal. Então, assim, isso é gostoso, cara. Aí isso vai gerar violência? Quem faz a violência estática são os bandidos, porque o torcedor mesmo não gera violência. Sim, quem está infiltrado na torcida, que são alguns mau elementos, alguns bandidos que a gente fala, que estão infiltrados na torcida, que é a minoria. Porque a maioria que vai no Morumbi, que vai no Maracanã, ele quer levar seu filho, quer levar tua esposa, quer levar sua namorada, ele quer ver um espetáculo, porque o futebol é um espetáculo, cara. E, porra, aí é bonito você ver o Maracanã com 70 mil pessoas. Mas mais bonito ainda é você ver o Maracanã como eu via quando eu jogava, com 120 mil pessoas, 60 mil vascaínos, 60 mil flamenguistas. A briga saía da torcida de música, de uma música sacaneando a outra, de um fazendo... Caramba, isso era muito gostoso, cara. Então eu fico triste de levar hoje meu filho no Maracanã para ver um Vasco e Flamengo e, não, esse jogo é só torcida do Vasco. Esse jogo é só torcida do Flamengo. Não vê aquela rivalidade na arquibancada de uma torcida fazer música para outra, sacaneando a outra que tomou, fez uma derrota, que é vice. Então isso infelizmente, se continuar caminhando do jeito que está caminhando, meu filho não vai ter o privilégio de ver o Maracanã dividido numa torcida meia-meia e uma torcida fazendo uma música chacoteando. A época do Edmundo, vocês perdiam, a época do Romário. Pô, isso é muito gostoso, cara, essa briga sadia da torcida. Não, acabou. O Morumbi naquele tempo era dividido, São Paulo e Corinthians, lotava o Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Era demais. Aí tinha aquela zoação do Souzinha, né? O Vampeta mandava dele lá e o Souza respondia. Vinha de novo. Não, pra gente, cara, a gente moleque brincava. Toda vida quando tinha São Paulo e Corinthians, a gente já sabia que vinha uma bomba de lá pra cá. E era um atrativo a mais, não era? Não era. Quem dava atrativo no jogo já eram dois times qualificados, mas aquilo ali dava uma rivalidade não ruim, mas boa pra gente, torcedor, entendeu? A gente brincava, zoava, o Corinthians é assim, São Paulo é assim, isso dava legal. Mas hoje você olha assim o clássico São Paulo e Corinthians, às vezes que eu gosto de ver o Lugano, que chega mesmo lá dentro e dá uma pimentadazinha, de vez em quando assim nos bastidores, somente, mas acabou, cara. Acabou. Mas você vê, João, que não adianta, hoje em dia colocaram torcida única nos estádios, e você vê que eles marcam os mau elementos, marcam no metrô, marca na Praça da Sé, marca em outro lugar. Então, os que querem brigar, os que são mau elemento, eles vão brigar de qualquer jeito, cara. Seja no Morumbi, seja no metrô, seja no ponto de ônibus, seja... não tem jeito, cara. Então, assim, que eles entendam isso, que o Ministério Público, que as autoridades entendam isso, que eles têm que estar fazendo uma investigação, uma inteligência para saber quem são maus elementos, afastar definitivamente do futebol, porque esses não são torcedores, esses são mau elemento, é o que a gente está falando, e deixar o futebol como atrativo, como se fosse um teatro, como se fosse um cinema, voltar a ter esse espetáculo, você poder levar tua esposa, poder levar tua filha, poder levar teu filho para curtir um jogo desse que você passa o domingo todo esperando, ansioso para ver um jogo 5 horas da tarde no Morumbi, no Maracanã. Pô, tá doido. No Castelão.
Não tem nem comparação. Castelão, que o Clássico Rei ainda tem, né? Ainda tem, divide aqui, às vezes ainda tem a torcida do Fortaleza, do Ceará, mas é um tipo de uma pessoa, eu digo porque a gente mora aqui, a gente sabe, não mora na capital, no interior, mas a gente sabe quando a gente vai pra lá. Quando é Clássico Rei, já tem a ordem do pessoal. Metrô é bagunçado, é briga, já diz logo, não vá pro Clássico Rei que você não vai se dar bem. Infelizmente, acabou o futebol, pegou isso daí. Mais uma, Roger, pra gente chegar quase ao finalzinho aqui, terminar com você, tá sendo uma honra para mim também. Pra gente aqui, né, a primeira vez, assim, um cara do seu naipe, do seu currículo, dando entrevista para mim aqui, para um cara do interior do estado do Ceará, eu fico muito alegre com isso. Cara, mais uma. Qual um jogo inesquecível, assim, da tua carreira que tu lembra? Esse eu vou lembrar pro resto da minha vida. Olha, eu vou te falar 3 jogos, não tem como falar só de um, cara. Eu vou te falar que primeiro foi a final, né, do Mundial de Júnior em Portugal. Até hoje tem uma placa no estádio, até hoje tem uma placa no Estádio da Luz falando que foi o jogo de maior torcida, recorde de torcida nesse jogo. Foi a final do Mundial entre Brasil e Portugal. Isso aí para mim foi... O Brasil me conheceu naquela final, que foi transmitido direto na Globo, na Bandeirantes, então eu fiquei conhecido naquele jogo, então para mim foi inesquecível. A final de 96, do título invicto, para mim foi também emocionante. Por quê? Porque eu tinha vindo daquela derrota de 95, daquele gol de barriga, então para mim essa volta por cima foi importante. E eu vou te falar do Rio-São Paulo de 2001, que foi minha volta em São Paulo, foi a minha volta para o São Paulo, depois daquele mal entendido horrível que aconteceu. Então, para mim, eu mostrar assim, não, o meu lugar aqui no São Paulo, minha volta está aqui. E a Libertadores é aquele cabeça de dever cumprido, 2005, campeão da Libertadores. Então, tá aí. Agora, minha história no São Paulo está perpetuada. Então, isso para mim foi... Ninguém tira, tá lá, ó. Ninguém tira. Quadrozinho. Os atuais que estão tá lá, tá entra lá e vê. Os atuais jogadores que estão no São Paulo, entra lá e já vê, ó. O elenco todo, campeão mundial, nos vestiários, isso aí ninguém vai apagar da história. E aquele jogo que você quer apagar da tua carreira, aquele jogo, esse aqui, pelo amor de Deus, sai de mim. Vou ter que falar 2, tá bom? 2. O do Renato, que eu tô te falando, do Renato, que em 95, minha estreia como profissional ali foi um ruim. E o Eduardo que tá assistindo aí, foi a final do Baiano de 94 também, cara. O gol do Raudinei, 47 do segundo tempo, cara. Final do título Baiano de 94, com 100 mil pessoas na Fonte Nova, cara. Pelo amor de Deus. Nossa. É bem complicado. Roger, assim, se é pra tu, assim, três momentos, assim, 3 goleiros que você já viu jogar que tu acha que, assim, são os top dos tops. A inspiração, qual a tua inspiração em gol, assim? Eu sei que você falou do Tafarel, mas, assim, outros goleiros, assim, pelo menos 3. Não, o Tafarel foi meu ídolo, foi o que me inspirou muito no futebol. O Rogério, para mim, é o goleiro de maior história no futebol, até hoje, é o Rogério. E eu sempre gostei muito do Dida, porque eu sempre gostei de goleiro muito regular, muito goleiro tranquilo, fora de campo sereno, falava pouco, chegava dentro de campo, fazia. Então, para mim, foram os 3 goleiros assim que eu via muito como, caramba, eu quero ser igual a esses caras. Então, foram 3 goleiros que eu me espelhei muito. Se inspirou bem, viu? Se inspirou muito bem. 3 goleiros. Tafarel, Dida e Rogério. Não tem nem o que falar. A gente olha para hoje, a gente tem o quê? Outra pergunta, falando de goleiro, agora que eu tá aqui, hoje no atual momento, assim, você acha que o São Paulo teve uma fase ruim agora pós Rogério Ceni, Denis, Renan Ribeiro? Você acha que o São Paulo agora se achou com o Volpi? O Volpi é o goleiro para substituir o Ceni? Não tem dúvida. Tanto nesse jogo do Lenger que nós fizemos lá em dia 15 de dezembro, estava ainda na compra ou não, estava indefinido ainda a permanência definitiva do Volpi ou não, estava em negociação. E a primeira pergunta que me fizeram para mim foi essa: Roger, o que você acha do Volpi? Aí eu falei assim, olha, são 2 goleiros, o São Paulo perdeu a oportunidade de ter levado, que para mim era o Jefferson quando o Botafogo caiu para a segunda divisão. Aquele momento que teve essa negociação com o Jefferson do Botafogo, então ali para mim era o goleiro que encaixaria perfeitamente no São Paulo.
que o Jefferson estava na seleção brasileira, estava num momento excepcional da carreira, o Botafogo estava na segunda divisão, ali era o momento de São Paulo investir no Jefferson, coisa que não fez. E a torcida ia ter tranquilidade de esperar o Jefferson se adaptar, se aprimorar, porque ele tinha muita qualidade, né? Sempre teve muita qualidade, um excelente goleiro. E agora com o Volpi. Eu falei, São Paulo não podia deixar, já deixou escapar o Jefferson lá atrás. Não podia deixar escapar o Volpi agora, que o Volpi, a mesma característica do Rogério, cara super profissional fora de campo, tanto dentro de campo, e é um goleiro muito tranquilo, que a torcida vá para o Morumbi com aquela certeza, olha, é um goleiro super regular, super simples, não quer aparecer, faz o simples, qualidade excepcional. Eu acredito também que o Volpi tem tudo para se firmar. Já está firmado no gol de São Paulo, a torcida está despreocupada em relação a gol. Que é uma missão difícil, cara. Pós Rogério Ceni, o cara olhar assim. Sem dúvida. Cara, não é para todo mundo. Vão sempre comparar. Vão sempre comparar. Ele deu uma entrevista recente. Eu não quero ser comparado a ele. Ele fez uma história linda, eu quero ser comparado ao Volpi agora. A minha história agora aqui dentro. Então, mas para isso ele precisa ganhar. Não, para isso ele precisa ganhar o que o Rogério ganhou. Precisa demorar um pouquinho. Não, para chegar a tudo que o Ceni ganhou é difícil. Outro momento assim para a gente chegar quase ao final aqui, Rogério Ceni. Agora vamos falar do cara que, quando eu falo desse cara, sabe, a gente, torcedor São Paulino, assim, mesmo quem não é São Paulino, gosta do cara, que o cara é uma pessoa incrível. Rogério Ceni, atual momento, treinador. Seu ponto de vista, o Rogério tem tudo para se tornar um grande treinador futuramente. Já é um treinador aqui no Nordeste top, mas a nível Brasil. Eu não tenho dúvida, João. Sabe por quê, cara? Porque o Rogério, eu brinco com todo mundo, né? Pô, você largou o futebol, você teve proposta de ficar no futebol, tive proposta de ir com o Cuca para o Atlético Mineiro, na época do Atlético Mineiro, tive algumas propostas. Eu me recusei, ou achei que não era o momento, cara, porque o futebol tem que ter dedicação, cara. Para você se diferenciar, para você ser mais um, sem problema nenhum, você vai ser mais um. Agora, para você se diferenciar, você tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que estudar muito. E o Rogério Ceni é exatamente isso. O Rogério Ceni, ele não aceita ser mais um. Ele quer ser diferenciado. Então, a história dele como goleiro foi isso. Ele não aceitava ser mais um goleiro, ele tinha que ser o goleiro, então ele era o primeiro a chegar no treino, o último a sair, ele batia 50 faltas por dia no treinamento, então ele estava sempre preparado, então ele queria fazer a diferença, e fez. Então não tem dúvida que como treinador ele vai ser igual, cara. Ele vai querer fazer a diferença, ele com certeza é o primeiro a chegar, o último a sair, férias, quarentena, pandemia, ele está trabalhando, está estudando, está se dedicando, ele não foi no Lenge, dia 15 de dezembro, porque ele estava fazendo um curso na CBF. Então, para você ver que ele está sempre se aprimorando, sempre estudando. Então, não tenho dúvida que brevemente ele vai se despontar como um estrategista, como treinador, e vai estar em time grandes aí. Não que o Fortaleza não seja, mas um time maior a nível nacional. Em breve ele vai estar aí conquistando muitos títulos, não tenho dúvida disso. Tive o prazer assim, de acompanhar um jogo do Fortaleza, do acesso do Fortaleza à Série A, Fortaleza e Paysandu, ano retrasado. Aí eu estava fazendo um curso da CBF também, para treinador, de licença C, né? Lá em Fortaleza a gente foi lá, desceu. Eu cheguei perto desse cara, do Rogério, sabe? Não estava conseguindo se mover, entendeu? Foi uma coisa rápida. Perna bambiou. Foi uma coisa rápida, porque a gente saiu do curso, do estádio, desceu lá embaixo e ele já vinha saindo, uma coisa agoniada. Eu até disse assim, um dia ainda vou ter o prazer de ficar mais tempo perto desse cara, porque é um cara que passa alegria, positividade pra gente, é um cara que ganhou tudo no futebol, não só no meu time, mas no futebol brasileiro. Vai tomar água de coco aí que a gente vai lá com ele, pô. Você já tá convidado, pô. Você já tá convidado para vir aqui conhecer o interiorzão. Minha cidade aqui fica a 350 quilômetros da capital. O nome da minha cidade é Acopiara, Ceará. Entendeu? A minha fica 200 do Rio, mais perto, vendo? A tua vou ter que comer a estrada, hein? Aeroporto mais perto aí, qual que é? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte fica a 180 quilômetros daqui. Ah, não, vou de carro, passeando com a nega véia. Tem aeroporto aqui e tudo, entendeu? É bem interessante, mas a gente conheceu, assim, chegar próximo do Ceni é uma coisa, assim, para nós São Paulinos é difícil, né, velho? O cara é blindado e a gente entende, ele é muito profissional
no que ele faz ali, né? Quando ele tá focado ali, eu vejo ali. Ele não dá atenção, ele é focado no trabalho. Teve agora uma matéria recente, saiu até ontem, foi antes de ontem. O cara perguntou assim para ele, um repórter, por que ele era assim, que ele cobrou o atacante lá, né, no jogo contra o Fortaleza, não tinha torcida, dá para você ouvir, né? Foi agora, a semifinal agora, contra o Guarani de Sobral. Ele só disse, eu cobrei o cara, eu faço normal. Agora, vocês não ouviam por causa da torcida. Eu tô cobrando meu jogador normalmente, entendeu? Foi uma coisa que ele cobrou o cara, e os repórteres caíram em cima, dizendo que ele tava... É o que nós conversamos agora sobre o Jorge Jesus do Flamengo. Você acha que ele não cobra, meu amigo? Cobra e muito, e fica... O Flamengo, às vezes, ganhando de 4-0, tá ele chutando o copinho do lado de fora do campo, ele quer ganhar de 6, quer ganhar de 7, não pode parar, e é assim, meu amigo, tem que ser. Por isso que eu acho que eu falei que eu não tenho dúvida que o Rogério Ceni vai se disputar no cenário nacional como treinador. E um dia ele chega no São Paulo, viu? Um dia ele volta. E ele não chegou, e ele não deu certo no Cruzeiro por causa disso, porque o Cruzeiro tinha um monte de panelinha lá, e quando ele começou a querer colocar moral lá, não deixaram ele colocar moral que ele tinha que colocar. Ali se botasse o Guardiola, não dava jeito no Cruzeiro. Pode ter certeza. Se botasse o Guardiola... Era uma máfia ali, mano. O outro disse que tinha uma máfia ali. Não, mas, Roger, assim, cara, só tenho a agradecer por tudo aí pelo momento. Foi gratificante para mim. Aprendi bastante. Vamos ter mais outros momentos. Você vir aqui ao Nordeste, você já está convidado para conhecer aqui a minha cidade, experimentar aqui o famoso baião de dois que a gente tem aqui. Eita, meu Deus do céu. Puxada de bode. O outro aqui, puxada de bode. Eita, meu Deus do céu. Com uma purinha no lado. Iguaria, viu, Roger? Pode falar. É Iguaria aqui, puxada de bode. Iguaria. Eita, com uma purinha do lado, hein? Uma escolzinha gelada. Com uma caipiroscazinha, hein? De umbu, de siriguela. Uma pituzinha, uma ipioca. Com uma siriguelazinha. Isso, cajarana, siriguela, show. Eita, pô, fechou. Palmeirense aqui é demais, viu? Palmeirense aqui. Não faz promessa não, só porque tá na live não, hein? Vou cobrar esse negócio aí. Só mandar aqui, olha, últimos alô aqui pro pessoal que tá aqui, meu parceiro Joel Dixon, São Paulino também, mora aqui próximo a gente. É São Paulino igual a nós, de fanático. Um goleiro que joga nos campeonatos aqui, eu acho que você eu pedi até pra você mandar um alô pra ele, que é um menino que já começou a carreira, mas não tem mais chance em clube, mas é um grande goleiro aqui nosso aqui, que é o José, entendeu? Amador. Queria que você mandasse um abraço pro José, o nome dele. Ô José, tá aí, ó. Grande abraço pra você. Chegar aí, eu só vou ficar na arquibancada te xingando, porque agora, como eu não jogo mais, eu só fico do alambrado xingando. Esse mão de pau aí, esse mão de quiabo, cara, não sei o que e tal. Então tá aí, José, grande abraço. Aí tem aqui também na nossa live o Jair Sampaio, que tá aqui presente. Tem a nossa amiga Rosana Barros aqui também, que tá presente. Um abraço, Rosana. Obrigado por agora deixa eu fazer uma pergunta pro José aí. José é maluco ou é entendido? Louco, pirado. É maluco, a segunda tem que ser maluco. Pirado? Ah, então tá bom. Então é dos meus. É louco, pirado. Vascaíno, viu? Vascaíno. Pra você ter uma ideia, eu, virei vereador na minha cidade, goleiro e vereador é doido, né? É vereador, Roger? Ele ganhou pra vereador. Fui, agora mais não. A minha esposa, que é psicóloga, me tratou. Tá falando, ó. Duas profissões de louco, viu? Goleiro e vereador. Parabéns. Você tá doido? Nunca mais minha esposa me tratou. A psicóloga. Pra você se aposentar, só falta uma coisa: o laudo. É louco mesmo, viu? Você ainda tentou pra prefeito? Fui. Tentou pra prefeito ainda, não foi? Tentei prefeito, aí larguei, tá doido. Doideira, agora política é doideira. Só tem. Esquece política. 90% é pilantra. 171. Agora que esse ano começou, você vai ver, viu? Você vai ver. Mas eu tenho fé, mas sou brasileiro, eu tenho fé. Estou fazendo campanha aqui para o candidato a prefeito aqui da Defensoria Pública, doutor Hugo, que o cara vai tirar essa visão minha. Vai mudar, né? Vai mudar um pouquinho o cenário. Garoto novo, sem disposição, coisa que eu tinha lá atrás, que agora já não tem mais. Felipe Chapecó, de Criciúma, Roger, aqui. Felipe, abraço, mano. Tá com quantos anos, de Criciúma aí. Roger, tá perguntando tua idade aqui, o palmeirense.
Faço quinta-feira agora 48 anos. É o Will, o nome dele é o Will. Dia Quinta-feira 23. agora? Dia 23. Quinta-feira agora? Tá pertinho aí. Tá novo ainda. Tá novo, tá novo. Não Tá tá nada. novo ainda. Oxi, Tu parou com 37, foi, ó? 36? 36. vai dar 36 anos. Parei por causa que eu tinha que fazer a cirurgia no ombro. Minha estreia contra o Corinthians. Minha estreia contra o Corinthians, do Pacaembu. No último lance de jogo, eu tinha 4 dias de clube. Arrebentei o ombro, ia ter que passar por outra cirurgia. Já tinha operado a hérnia de disco um ano antes. Aí eu resolvi parar, cara. Falei assim, olha, jogando com o Cuca, que era o treinador que eu tinha uma afinidade enorme. Time do Botafogo, um timaço, Jorge Henrique, Dodô, Lúcio Flávio. Timaço, com 4 dias de clube, eu machuquei, desisti. Foi um balde de água fria. Quem gosta do Cuca é o Felipe Melo. Dois doidos. Cuca também não regula bem, não, rapaz. Só mais uma pra fechar. O Muricy, que é aquele cara mesmo ali, daquele jeito mesmo. Você teve com ele no Lange, lá você pode dizer. Só pra te responder, a gente chegou no Lange, aí não tava o segurança era terceirizado, não era do pessoal do São Paulo, do Morumbi. E deixaram o Muricy do lado de fora. O Muricy ligou pro Lugano, o Lugano já estava no estádio, aí falou, tem que esperar chegar a credencial aqui, Muricy, espera chegar aqui. Rapaz, ligou pro Lugano, se não chegar em 5 minutos eu vou embora, porra! Se nem eu posso entrar nessa porra, sou treinador de vocês, imagina os caras, porra, não sei o que, tal. Calma, professor, não sei o que, calma, nem começou o jogo ainda. Então, só para responder como é que ele é. Não, é um ídolo nosso aí também, que fez história no São Paulo. Mas, Roger, cara, mais uma vez aí, ó, vou lhe mandar depois pra você ver, viu? Esse daí eu não tenho mesmo, não. Esse aqui é histórico aqui, viu? Que a gente guarda aqui, vou deixar com carinho aqui, depois eu vou te mandar. E como eu falei, tá convidado para vir aqui, conhecer a cidade, conhecer um pouquinho aqui. Quando tiver pelo Nordeste, que a gente vai aqui apresentar aqui o interiorzão do Ceará aqui. Eu estou começando nessa área de jornalismo esportivo, Roger. Começando nessa área de jornalismo esportivo. Você está sendo um dos meus primeiros entrevistados, a torcida São Paulina que tem aqui na minha cidade, na cidade vizinha, estão acompanhando também. Então, obrigado pela honra, viu? Fico muito feliz pelo momento mesmo. Valeu, irmão. Ó, um abraço para você. Primeiro, mandar um abraço para Eurico aí, candidato aí também. Tá firme e forte. Sim. Jairo, Conceição aí, o árbitro nosso aqui de Macuco. Um abraço para todos aí que assistiram a gente, prestigiaram. Acompanha lá também Roger J. Noronha. Tem bastante foto legal. Postei esses dias a foto do pré-olímpico, que tava com Cafu, Roberto Carlos, que massa. Denner, o falecido Denner, Elber. Então, postei poucos dias ali atrás, então a página tá bem legal. E eu agradecer a você, cara, e parabéns, tomara que Deus abençoe teu caminho, essa nova trajetória que você está construindo aí, que venham muitas entrevistas iguais a essa, estou à tua disposição, e foi um prazer falar com você. E tô falando, vou aparecer sim, que meu hobby, eu me aposentei e poder viajar com a nega véia. Então, cara, você vai ficar... quando você surpreender, cara, não é que esse cara veio mesmo, esse cara é doido, pô, é goleiro mesmo, é doido. Mas foi um prazer falar com você, que Deus abençoe, que essa pandemia nos dê paz e deixe a gente voltar às nossas vidas normais o mais breve possível. O palmeirense aqui tá mandando um abraço, o Will. Will Moreira, do blog Will Moreira, ele tem um blog, depois eu vou lhe mandar para você sempre, quando quiser ver notícias aí. Ele é blogueiro aqui, dá moral para ele. O meu canal no YouTube tá sendo montado hoje com nossa entrevista, entendeu? Depois eu mando o link lá para você divulgar. E a gente tá junto nessa daí. Obrigadão, irmão. Obrigado. Valeu, irmão. Mesmo. Boa noite qualquer coisa. Tamo junto aí, viu? E Tamo vai junto. São Paulo, campeão de tudo esse ano. Bom, salve o Tricolor Paulista, amado Clube Brasileiro. Isso aí arrepia. Abraço, valeu. Abração, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau.